Porque qual seria o sentido de Deus entregar Jesus Cristo se não fosse o amor? João, capítulo 3, versículo 16, fica bem evidente o amor que nos condicionou a uma cruz, a morrer e a ser ressurreto com Cristo. Pode ler, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito desse versículo que fala que foi por amor. A base de estarmos aqui é o amor. Tal amor que nos constrangeu de uma maneira que o Zé Pedro escutou sobre este amor um dia. O que ele fez? Passou para outras pessoas. Que passou para a Cida, que veio para a família dela. Logo, na varanda de uma casa de uma certa senhora, estavam falando sobre este amor. E foi o amor que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler lá, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se esse amor que nos constrangeu não foi o suficiente para levarmos este amor adiante, nós estamos vivendo como comunidade e igreja de maneira errada. Se não fosse este tal amor com que Deus nos amou a ponto de enviar aquilo que era único para ele, a passar por uma morte, a passar por um tormento ao qual ele não era para ter passado, se não fosse o amor que hoje nós carregamos. E eu gosto muito de falar sobre isso, até porque dá sentido naquilo que o profeta Oséias falou. Vamos lá ler. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Por muito tempo eu li esse versículo sem entendimento nenhum. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como que os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Quando Oséias, eu gosto de pensar assim, ele vê a crucificação de Cristo. E na hora que ele olha aquilo, ele fala assim, ó, atraiu-nos com cordas humanas. E eu ficava pensando nisso aí, como que corda pode ser humana? Sendo que corda é só o objeto que nós temos. E como que pode um amor ser tão magnífico que vai fazer o humano virar corda? Eu por muito tempo pensei dessa maneira. Eu falei, não tem como. Falei, aqui o profeta Oséias errou. Não é à toa que é um dos profetas menores da Bíblia. Pensava desse jeito. E com o passar do tempo, lendo a Bíblia em pé, eu parei e li este versículo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Constrange a ponto de eu usar meus bracinhos e minhas perninhas como cordas para amarrar outra pessoa e falar assim, ó, este amor que me constrangeu a estar em Cristo numa cruz, a fé que eu pedir a Deus para eu crer que eu estava lá e que através da sua morte o meu velho homem morreu com ele, e não só isso, ele foi crucificado, para que as coisas que ficaram para trás, lá elas ficam. Lá elas foram destruídas. E na ressurreição, Deus me amou de tal maneira ali naquele momento que falou assim, ó, você vai ressurgir com meu filho. Agora ande você em novidade de vida. Por isso que eu gosto desse texto. O caminho é apertado e a porta é estreita. Por quê? Porque a base é amar outras pessoas. Porque a base é você ler o versículo de Oséias e falar assim, eu sou a corda humana e fui atraído com amor. E para sermos discípulos de Jesus Cristo, há uma única condição, que não é só estar lá em Cristo, como tudo aquilo que nós falamos aqui na nossa comunidade ao longo desses 30 anos. Eu gosto de lembrar sempre de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós que somos um pouquinho mais novos aí, nós vemos uma galera pregando algo que não é real. Algo que está nos condicionando a outra coisa, sendo que Cristo deixou uma única condição para sermos discípulos dele. Pode ler, irmão. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu gosto muito desse versículo, porque quando Jesus Cristo dá essa ótica do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nós precisamos voltar ao passado, a mais precisamente uns 2025 anos atrás, e ver o que Cristo estava se referindo naquele momento. Quando ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, é uma simbologia da morte da época.
Era igual a cadeira elétrica hoje, ou aquela injeção que eles dão com mercúrio. Ele tá falando assim, ó, estou sentenciando a minha vida à morte, por amor a alguém que entregou a sua vida por mim. Por isso que Jesus Cristo fala, tome a sua cruz, porque o sinal de tomar a cruz significa estou morto. E o caminho e o trajeto que fazia até o Monte Gólgota ou Monte Caveira, ele estava testemunhando a todas as pessoas ao levar do madeiro, falando assim, ó, eu já estou morto, eu só estou caminhando aqui até o alvo final. E é essa a maneira em que nós devemos seguir a nossa vida, tomar a nossa cruz e falando assim, ó, eu só sou um morto que estou andando. Por quê? Porque aquele que morreu por mim me faz andar agora em novidade de vida. Até soa como loucura. Falou, como que pode um morto andar estando vivo ou alguém falar que está morto e que vai ficar vivo ainda? Por isso que a mensagem da Bíblia fala, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós, eu gosto de pensar que é justiça, paz e santidade. Porque a justiça de Deus foi feita através de Cristo numa cruz. E o Rafa sempre fala, eu não gosto de falar que Deus é justo. Por quê? Porque se nós merecêssemos mesmo a justiça de Deus, Cristo não precisaria ter vindo. Deus olharia para o molde danificado que é Adão e falaria assim, é isso que a humanidade merece. Mas Deus, quando se inclina para nós e fala assim, eu vou mandar alguém para que o plano original se reestabeleça. E o plano original se deveu em Cristo Jesus numa cruz. E para finalizarmos, porque o tempo passa rápido, eu quero lembrar sempre do amor que nos constrangeu e agora, como cordas humanas, nós fazemos o quê? Vamos apregar o novo nascimento, ou as boas novas, ou aquilo que um dia nos constrangeu e agora nós queremos passar a outras pessoas, que é Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E é interessante também olhar esse versículo para a ótica original. Porque quando ele fala ide por todo mundo, ele está conjugando o verbo no imperativo, que é uma ordem. Você vai. E dá a entender que nós estamos fazendo isso de forma forçada. Quando no original, ele traduz esse verbo de ir no gerúndio, que é indo. Que ele fala o seguinte, por onde você for, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este sim será salvo. E o porquê que eu gosto dessa versão no original de indo? Por causa do versículo que fala, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus Cristo em nosso próprio corpo. Porque quando a gente traz por toda parte a mortificação no nosso corpo, de Jesus Cristo, o pessoal vê a luz que em nós habita. Logo, o cheiro suave do amor que nos constrangeu de estarmos com a fé fitada aos olhos em Cristo Jesus numa cruz, resplandece a outras pessoas. Logo, acontece o que nós temos hoje como comunidade, 30 anos. Logo, o amor que constrangeu pessoas no passado chegou à nossa geração. E a nossa geração hoje, puxando a orelha de todos aí, devemos sempre andar o amor ao qual fomos ensinados, ao amor que Jesus Cristo puxa a orelha do pessoal lá no livro de Apocalipse, volte agora ao seu primeiro amor. E qual que é o primeiro amor? Aquele que nos atraiu no seu corpo. O primeiro amor que aquele com cordas humanas, com laços de amor. Aquele amor de Isaías capítulo 53, como cordeiro não abriu a boca perante aos seus tosqueadores, mas antes foi pisado, antes foi maltratado, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, nos trouxe a redenção. Eu gosto muito de tratar sobre isso por causa que quando você vira pai, a gente coloca as crianças de castigo. Aí a gente começa a entender o que é o castigo. Aí não tem como eu pôr a minha esposa de castigo no lugar da minha filha. Aí eu comecei a entender este versículo, falando assim, como que alguém que não devia nada a ninguém, esse cara recebeu o castigo para salvar aquele que sim, merecia o castigo. E quando a gente olha nessa ótica, nós começamos a ver que o amor com que Cristo nos amou é tamanho que não importa aquilo que passamos aqui. Não importa se a porta é pequena, não importa se o caminho é estreito, o que importa é que possamos olhar
para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que foi castigado para nos trazer a paz. Paz essa que vamos receber ao final da nossa caminhada, quando chegarmos no alvo. Eu imagino se cumprindo em nós aquilo que está escrito em Apocalipse. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque estas coisas ficaram para trás. É ali, naquele momento, em que vamos ver toda a obra de Jesus Cristo sendo consumada. Todo o amor que nos alcançou um dia sendo aumentado, porque ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aquela promessa um dia feita de João 16:33, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ali foi cumprida. Ali, quando chegarmos perante ao nosso Senhor, agora sim, com um passaporte, que é o seu sangue, imaculado numa cruz, aquele que morreu por todos nós, e não só morreu, é muito importante que a gente ressuscite ele, porque nós servimos agora o Deus vivo, ao Deus que escuta o nosso pedido de fé e misericórdia, para crermos naquela tamanha graça ao qual ele nos deixou, que foi o seu Filho numa cruz. Amém?